Existe um procedimento que ajuda a melhorar tanto a estética quanto o funcionamento da mastigação, por exemplo, da respiração, do sono. Eu vou explicar melhor para você com a ajuda da doutora Ana Luísa. Ela pode nos ajudar, vai nos explicar aqui hoje no Jornal do Piauí. Doutora Ana Luísa, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Essa é uma cirurgia bucomaxilofacial. Na prática, é uma cirurgia feita onde, doutora Ana Luísa? Ok, a cirurgia, a especialidade é a cirurgia bucomaxilofacial, né? O nome da cirurgia em si é cirurgia ortognática, tá? É uma cirurgia que envolve os maxilares, a maxila, a mandíbula, tá? E normalmente realizada em pacientes que já cessaram o crescimento, tá? E ela tem várias funções, né? Ela é uma cirurgia funcional e é uma cirurgia com uma repercussão estética importante. Tá. E quando é que ela é necessária? Nós estamos vendo aqui dois casos em que, ou um caso em que é necessário fazer esse procedimento, doutor. Tá. As deformidades dentofaciais, que é como a gente fala cientificamente, elas seguem padrões faciais, né? Aqui é o caso de um padrão facial 3, né? Quando a parte da mandíbula, ela está um crescimento maior que o da maxila, tá? O queixo fica para frente. Isso, fica com o queixo grande, né? E causa toda uma deformidade de terço médio, ou seja, a parte de maxila, a parte de região paranasal, a parte do nariz, a estética nasal. Então quer dizer que ela não provoca deformações ou má formação somente na parte de baixo, também afeta a parte de cima? Depende de onde foi o erro do crescimento, né? A desproporção do crescimento ósseo. Se foi a maxila, que é o osso de cima que cresceu pouco, ou se foi a mandíbula que cresceu demais. O importante é que teve essa inversão. A mandíbula, que é o osso de baixo, ficou na frente da maxila, entendeu? Isso é herança genética? Sim, sim. Uma herança genética? Sim, às vezes você herda o padrão de crescimento da mandíbula do pai ou da mãe, e aí na hora que combina os genes não funciona muito bem, ou você é assim porque seu pai era assim, porque sua avó era assim. Então, esse determinismo, né, a gente pode mudar com a cirurgia ortognática. Tá, e existem outros casos, vamos ver aqui imagens assim. Tá, aqui é um caso de padrão facial 3, só que mais sutil, que é o que com o avanço da técnica e de todas as terapias adjuntas, da fisioterapia, da fono, da nutrição, a gente está conseguindo transformar esse procedimento, diminuir o pós-operatório dele, né, tornar uma coisa mais tranquila de ser feita, e aí os pacientes com deformidades mais sutis, eles querem operar também. Onde é que estaria a deformidade sutil? É o queixo que é um pouquinho avantajado, e aí a paciente não gosta desse queixo que é um pouquinho avantajado, não gosta do perfil. O senhor está falando então de uma cirurgia estética? É uma cirurgia funcional, né? Porque esses maxilares fora de posição, eles geram alteração na mastigação, na deglutição, na fonação, em padrões respiratórios também, né? Então, podendo evoluir para a apneia obstrutiva do sono, né? Porque o queixo, a posição nesse terceiro caso do queixo, ela é muito importante para determinar a parede anterior da faringe, ou seja, a via aérea superior desse paciente. Então, às vezes o paciente tem ronco, tem apneia, não dorme bem, às vezes é por um motivo otorrinolaringológico, né? Alguma obstrução no nariz, adenoide, corneto, amígdala, ou um pouquinho mais embaixo. Então, quando esse queixo está muito retraído, esses pacientes podem evoluir com a apneia obstrutiva do sono. E nesse caso aí, esse paciente não respira bem, né? Fora tudo isso, como é face, é o cartão de visita da gente, a exigência estética é muito importante, inclusive com alterações psicológicas. Pacientes que sofrem bullying na adolescência, né, que tem problema de autoestima. Por exemplo, essa paciente, o problema respiratório dela, além da retrusão da mandíbula, ela tem também um selamento labial não passivo, ou seja, ela contrai toda a musculatura da boca para fechar essa boca. Força. E aí é o paciente que fica bicudo, aí leva a fama de ser mal encarado, de ser antipático, né? Porque ele tem uma deformidade facial. Aqui nós temos um outro caso. Tá, ali era um padrão 2, que é quando o queixo é para trás. Padrão 3 é quando o queixo é para frente, foi o primeiro que a gente mostrou. E aqui é a face longa, é quando o terço inferior está muito aumentado. Então, quando a gente vai ver uma face, a gente tem que ver as proporções dos terços faciais e a simetria, um lado direito com o lado esquerdo. Então, aqui é o paciente face longa.
que também tem esses problemas. Ele pode ter também sorriso gengival, tá? Que é quando no sorriso, ao invés de expor só os dentes, a cervical dos dentes, ele expõe muita gengiva. E também é muito antiestético. Né? Então, um dos grandes motivos para levar o paciente para a cirurgia é a queixa em relação ao sorriso. Então, o procedimento envolve tudo isto? Tudo isso. Tá. Nesse outro caso, doutor? Esse caso aqui já é um paciente face curta, tá? É o paciente que os maxilares, a maxila, por exemplo, ela cresceu pouco para baixo. Então, é uma paciente relativamente jovem que, ao ficar com o lábio em repouso, não expõe nada de dente. E expor a exposição dentária na mulher, tanto é que é a pose das modelos, aquela cara assim, né? A exposição dentária na mulher é um sinal de jovialidade. Entendi. Então, envelhece muito. A paciente, quando sorri, ela não consegue expor o dente inteiro. Tá? Então, Olha dá uma só, face muito envelhecida. São muitos detalhes, realmente, muitos detalhes. Nesses casos. E como é que funciona esse procedimento, doutora? Tá. De reparo? A gente também tem mais um caso, que é o caso de assimetrias, que é a história do lado direito com o lado esquerdo, né? Todo mundo é um pouco assimétrico, não existe simetria perfeita, mas a beleza está no mais simétrico possível. Então, é tentar deixar um lado parecido com o outro. Ou seja, tá? Teve um crescimento anormal, um pouco maior de um lado do que do outro. Então, o queixo no centro do rosto, pode desviar, exatamente. Se desviar, precisa de um reparo. Precisa de um reparo. Pô, então, vamos ver como é que funciona esses casos de reparo. Aqui é o esqueleto da face, certo? Aqui é o desenho das osteotomias, né? A osteotomia Lefort 1, que é a osteotomia de maxila, tudo feito por dentro da boca, sem nenhuma incisão na face, nenhuma cicatriz na face. Aqui é a osteotomia que a gente faz para o queixo, para o mento, e a osteotomia que a gente faz na mandíbula, o desenho da osteotomia, tudo por dentro da boca. É uma cirurgia que não tem cicatriz na face. Tá, eu vou só pedir para a gente voltar esse vídeo para que a doutora explique para nós como é que é feito isso aqui. Isso aqui, na verdade, é um estudo virtual, né? Certo. A gente joga a tomografia, as imagens, as fotos e os modelos, os moldes escaneados dentro de um software. E aí faz o planejamento virtual desse paciente, ou seja, joga o rosto do paciente dentro do software, vê quais são os defeitos por medidas, por ângulos, tá? Milímetros. E aí a gente planeja, baseado na clínica, o que esse paciente precisa. Tá, aí no caso aqui feito são os desenhos aqui é o desenho de aqui é o vídeo de uma cirurgia, de um movimento de uma cirurgia. Do que vocês farão no procedimento cirúrgico. O que a gente vai fazer? A gente pode operar só o osso de cima, só a mandíbula, só o mento ou todos eles juntos. Neste caso? Nesse caso, foram todos eles juntos. Todos eles juntos para trazer para frente um queixo que era recuado. Isso. Para corrigir todos os defeitos que tinha, né? E disposição de dente superior, de ângulo de mandíbula, ganhar um pouco mais de ângulo, de queixo, tudo. Olha, interessante. Porque, na verdade, essa divisão que a gente faz, padrão facial, 2, 3, é uma divisão mais didática. Geralmente, os problemas se misturam. A gente classifica pelo que é mais significativo no paciente. Para explicar melhor para as pessoas, mas é preciso tudo mas muito às vezes ele se mistura. O paciente é assimétrico, mas ele também é 2, ele também tem um pouquinho de sorriso gengival. Entendi. Bom, é preciso fazer algum tipo de fratura no osso para que essa cirurgia aconteça? Isso aqui são fraturas feitas no osso, tá? A gente faz com a serra, hoje em dia a gente usa muito motor ultrassônico, que aí a gente seleciona o que a gente quer exatamente cortar, se é osso, preservando nervo, vaso, né? A evolução técnica tá muito significativa nesse ponto. E aí a gente desloca o osso e coloca as placas, mini placas de titânio para fixar na posição correta. Precisa receber placas de titânio. Sim, igual de ortopedia, só que com perfis mais delicados. E aí convive com elas ou é preciso retirar depois? Com 6 meses, mais ou menos, o osso está totalmente calcificado, tá? Mas você pode retirar após 6 meses se tiver algum problema. Geralmente não dá problema nenhum. Tá certo. Olha, doutora Ana Luísa, estou realmente impressionado com essas informações e esses procedimentos que a senhora traz aqui com o auxílio do Hospital São Marcos. Queria agradecê-la pela participação aqui conosco. Obrigada a você. Tá certo. E aí os pacientes podem procurar o especialista para saber se é indicado ou não e que tipo de cirurgia é feita. Na verdade, alguns pacientes procuram diretamente. Outros vêm pelo ortodontista porque é um tratamento ortocirúrgico. O paciente leigo, ele vai geralmente tentar corrigir os dentes, né, o sorriso. Sim. E aí o ortodontista avisa para ele que o caso dele também é uma má posição do esqueleto facial. Ou o otorrino, né? O paciente vai no otorrino porque tem queixa respiratória. Ou vai no cirurgião plástico porque quer fazer uma plástica de nariz. E aí, às vezes, o cirurgião plástico avisa para o paciente, olha, seu problema é que sua maxila está para trás. Então, seu nariz está parecendo grande.
né? Tá com a ponta caída, mas na hora que você chegar a maxila para frente, o nariz empina, sai a giba. Então, tem vários problemas de estética nasal que, na verdade, é a má posição dos maxilares, principalmente da maxila, que é o osso de cima. Submete a cirurgia ortognática para resolver o problema. Doutora Ana Luísa, muito obrigado pela participação, obrigado por ter vindo. Agradeço a todos lá no Hospital São Marcos, também fazendo este quadro Vida conosco, trazendo essas informações para você aqui no Jornal do Piauí.